Olá, um bom dia para você. O salário mínimo para o ano que vem deve ser de R$ 1.002. O valor está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já chegou ao Congresso e foi encaminhado para análise da Comissão Mista de Orçamento. Hoje, o valor do salário mínimo, que serve de referência para 45 milhões de brasileiros, é de R$ 954. Para o próximo ano, o governo propõe um aumento de R$ 48. O mínimo seria fixado, então, em R$ 1.002. Tomara, né, que aumente mesmo, porque eu estou precisando. A vista esse ano que aumentou 17, 48, já aumentou um pouco, né? Muitas pessoas que dependem do salário, o pai de família que só é o pai em casa, só a mãe, só tem uma renda e com filho a um salário é pouco. Então vai ser muito bom para atingir a necessidade dos familiares brasileiros. O aumento nominal que é proposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias é de 5,03%. Descontada a projeção de inflação feita pelo próprio governo, daria um aumento real de 1%. O índice ainda pode mudar, caso a expectativa de inflação não se confirme. Isso aumenta o poder de compra, isso é relevante para a melhora de vida das pessoas. Eu acho que, evidentemente, é isso, porque aumenta o poder de compra. A recuperação da economia vai também, ao longo do tempo, refletir no emprego. Este economista considera boa a regra atual de reajuste do salário mínimo, que leva em conta o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e o PIB de 2 anos anteriores. Mas ele ressalta que o valor do mínimo ainda é muito baixo. Pelo Diese, para que se tenha uma ideia, o salário mínimo necessário para o mês de março era de R$ 3.706,44. Se confirmado esse novo salário mínimo, o impacto no orçamento da União, segundo o governo, será de 16,8 bilhões de reais. Isso porque as despesas com benefícios previdenciários e assistenciais estão vinculadas ao salário mínimo. Por ser um salário de sobrevivência, ele quase todo é direcionado para o consumo e principalmente para consumo de bens. Portanto, uma boa parte desse valor reverte automaticamente sob a forma de tributos embutidos nesses produtos e nesses serviços que são consumidos por essa classe de pessoas mais pobres, por essa camada mais pobre da população. Projetos voltados à educação continuam na pauta do plenário desta semana. Confira na coluna da jornalista Érica Christian. Os senadores podem votar a obrigatoriedade para que as escolas promovam ações de prevenção, conscientização e de combate à violência, em especial ao bullying. Elas também devem estimular a cultura da paz. A relatora, a senadora Simone Tebet, citou um estudo de 2016 que revela que 70% dos alunos brasileiros já relataram ter sofrido algum tipo de agressão, física, verbal e até de discriminação. Ainda nesta temática está o projeto que inclui a educação alimentar e nutricional nos currículos dos ensinos fundamental e médio. Os senadores também devem votar a construção de uma segunda ponte ligando o Brasil ao Paraguai. E a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar em reunião marcada para daqui a pouco, às 10 da manhã, projeto que prevê o pagamento de um benefício especial para agricultores familiares afetados por calamidades. Outra proposta em análise é a que define melhor as competências para analisar os casos de concentração bancária. Hoje, a compra de um banco por outro precisa da aprovação do Banco Central. Nos outros setores da economia, o processo passa pelo CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Nos dois casos, o objetivo é evitar a formação de monopólios. O projeto de autoria do senador Antônio Anastasia concede poder às duas instituições para analisar as fusões e aquisições no setor bancário. De acordo com o texto, o poder exclusivo do Banco Central permanece apenas em caso de risco à estabilidade do setor financeiro.
O CAD teria ainda a competência para punir práticas dos bancos que afetem a concorrência, como os cartéis. Na semana passada, o presidente do Banco Central defendeu a aprovação do projeto na Comissão de Assuntos Econômicos. Entender que processos no CAD vão contar com a informação do Banco Central, que nós vamos analisar nossas questões, eles vão analisar e vai ser complementar. Então, isso eu acho bem relevante. Outro projeto que pode ser votado pela comissão é o que prevê o pagamento de seguro-desemprego para o agricultor familiar afetado por secas, enchentes ou geadas. A situação de emergência referente às calamidades tem que ser reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional. O benefício equivalente a um salário mínimo é limitado a 5 meses. Agora a gente confere o que está programado para as outras comissões do Senado nesta manhã. Às 9 horas vai ser realizada na Comissão de Direitos Humanos a audiência pública sobre o direito processual do trabalho. Também às 9 horas, na Comissão de Infraestrutura, a audiência pública para debater as condições da BR-364 em Rondônia. Foi convidado o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Walter Casimiro Silveira. Às 11 horas, Comissão de Agricultura. O debate será sobre a logística agropecuária, com foco nas áreas de produção e nos gargalos que existem no setor. Também às 11 horas, senadores da Comissão de Meio Ambiente podem votar projeto que incentiva o uso integrado e sustentável dos recursos hídricos na aquicultura e agricultura. E às 11h30, na Comissão de Educação, o destaque da pauta é o projeto que obriga a utilização de detectores de metais em eventos esportivos. Logo mais, às 11 horas, haverá sessão temática no plenário do Senado sobre a criação de um marco regulatório de proteção de dados pessoais. O vazamento de informações pelo Facebook e a proximidade das eleições estão entre os motivos para a realização do debate. Um projeto sobre o assunto, que prevê, por exemplo, a possibilidade de o usuário solicitar a exclusão de seus dados de redes sociais, está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. A Comissão de Relações Exteriores do Senado realizou nesta segunda-feira uma audiência sobre a influência da China no continente africano. A África é o terceiro continente mais extenso. Ocupa cerca de 20% da superfície terrestre. A região apresenta grande diversidade étnica, cultural, social e política. E, de acordo com participantes de audiência da Comissão de Relações Exteriores, se constitui em um novo espaço estratégico em termos internacionais. O continente africano está situado entre o continente americano, europeu e asiático. E tem ligações históricas e políticas e econômicas com a Europa muito fortes e uma influência evidente no Oriente Médio, através do Mar Vermelho. Este professor explica que a África não tem recursos humanos para explorar seus recursos naturais e isso permite a outros países, como a China, o foco apenas na extração de matéria-prima do continente. Ficar só no extrativismo, mantendo o continente pobre, é um continente que nunca vai absorver exportações, por exemplo, desses países. A coordenadora do Centro Brasileiro de Estudos Africanos não considera a presença da China na África predatória, porque não bloqueia o desenvolvimento. Cada estado tem que ter o seu projeto estratégico de inserção internacional. Os chineses têm isso muito claro. Não é nova a presença da China na África, esse é um aspecto que é importante ressaltar. A relação dos chineses com a África vem já dos anos 50, desde os processos, do início dos processos de independência africanos. O tema do especial Cidadania, publicado hoje no Jornal do Senado, é o imposto de renda. Mais informações com o jornalista Márcio Maturana. Termina dia 30 o prazo para entregar a declaração do imposto de renda. E o especial Cidadania, que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira, mostra que o trabalhador assalariado tem sido prejudicado na relação com o leão. Por exemplo, se a tabela do imposto fosse corrigida pela inflação, a isenção não seria apenas para quem ganhou até R$ 1.903 no ano passado, mas para quem ganhou até R$ 3.556, segundo cálculos do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal.
o desconto por dependente passaria de R$ 2.275 para R$ 4.286. A repórter Cíntia Sassi informa na reportagem que, para resolver problemas como esse, o Senado está preparando o Código de Defesa do Contribuinte Nacional. Ela entrevistou o relator do projeto, senador Armando Monteiro, e descobriu que a votação deve ser concluída ainda no primeiro semestre. Há outros projetos no Senado que tratam do assunto. O Especial Cidadania é publicado todas as terças-feiras pelo Jornal do Senado, que pode ser lido na versão em papel ou pela internet em senado.leg.br/jornal. Pela primeira vez, o programa de visitação do Congresso Nacional foi premiado entre 300 mil atrações turísticas do mundo. Menos de 2% desses destinos são agraciados com esse prêmio. São mais de 3 mil especialistas de 82 países que recomendam os melhores passeios para visitantes de todos os lugares. Confira na reportagem de Isadora Duet, que trabalhou sobre a supervisão da equipe de jornalismo da TV Senado. Nós temos aqui as duas torres, as cúpulas à frente e ao lado nós temos os anexos. Bom, pessoal, então aqui atrás nós temos essa obra que é do artista Di Cavalcanti. Nós acabamos de cruzar aquela linha imaginária. A maioria chega aqui só pela curiosidade, mas o que eles encontram é muito mais do que imaginam e costumam ver pela TV. Os traços ousados da arquitetura de Niemeyer impressionam, mas o bom mesmo é ver que a cada visita, o que eu, você e todos levamos daqui é a sensação de participação, de cidadania. A gente sai daqui um pouquinho mais brasileiro e reconhecendo o mérito daqueles que nos antecederam a doar para a posteridade essa beleza que ficará para sempre nos anais da história. Para algumas pessoas é até um sonho realizado. É uma coisa que está no sangue, eu acho, né? De um bom brasileiro é conhecer Brasília, que é a capital do Brasil. Visitar o Senado e a Câmara dos Deputados é uma das melhores coisas para se fazer em Brasília. E essa é a opinião de profissionais do mundo inteiro, que rendeu ao Congresso o Prêmio Escolha dos Especialistas pelo site de turismo Trip Expert, do jornal The Guardian. A página analisa as recomendações desses especialistas em 85 revistas, jornais e guias de viagens. Foram mais de 1 milhão de avaliações publicadas. Magnífico, né? Não tem um qualificativo maior que esse, né? E não é a primeira vez que a atração é premiada. O público também recomenda. A visita já recebeu vários prêmios do site de viagens TripAdvisor. E no Guia Michelin, o Congresso é um dos passeios 3 estrelas. Para a gente é muito importante receber o prêmio, primeiro porque passa a ser melhor visto também lá fora, né? É uma referência em receptivo, em atendimento de qualidade e em qualidade da visitação. No último ano, mais de 150 mil visitantes vieram aqui. O guia mostra onde acontecem as principais atividades do Congresso: o Salão Negro, o Verde, o Azul, o Túnel do Tempo e os plenários, que são os lugares mais esperados por todos. No caminho, eles também conhecem um pouco da história do Brasil e se encantam com grandes obras de artistas como Di Cavalcanti e Atos Bucão. Quer colocar o programa na agenda? A visitação é aberta quase todos os dias, só não nas terças e quartas, e funciona de 8h30 às 17h30. A entrada é gratuita. E o Congresso Nacional é também um espaço para exposições e mostras que atraem públicos de todos os tipos. O Salão Negro do Congresso recebe até o dia 22 de abril a exposição O IBGE Mais Perto de Você. O que é ser brasileiro? Quem compõe o nosso povo? Como ocupamos o território nacional? Como a população tem se transformado ao longo dos anos? São perguntas como essas que motivam o IBGE a desenvolver pesquisas. Mas já pensou em poder ver de pertinho os resultados dessas análises? Na exposição O IBGE Mais Perto de Você, isso é possível. O nosso propósito é devolver para a sociedade a informação. É isso que a gente está fazendo aqui. A gente também não faz só nessa plataforma, né? Nós fazemos em todos
os estados, palestras, sempre estamos em contato com a mídia. Então, de diferentes formas, a gente tenta levar ao público mais informações, um pouquinho mais de dados estatísticos, porque é extremamente importante para a sociedade conhecer o que o IBGE faz também. E, de fato, esse contato com a população deu certo. 800 a 1.000 pessoas por dia têm visitado a exposição, que atrai olhares bastante curiosos. É de fundamental importância o IBGE trazendo estatísticas atualizadas, importantes para nós brasileiros. O conteúdo muito educativo, muito interessante, produz em nós a consciência de brasileiros que somos. A interatividade é o foco da exposição. Totens ao alcance das mãos permitem ao visitante interagir com as plataformas do IBGE e conhecer as diversas pesquisas que são realizadas pelo Instituto. E ao alcance dos pés, percorrer os 8,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão do território brasileiro. Nesse mapa enorme, os visitantes conseguem ter uma ideia de como as atividades humanas impactam o meio ambiente. Andando por ele, a gente pode ver o estado atual da cobertura vegetal e como a agricultura transformou tudo isso. Essas mudanças são consequência da modernização da agricultura, mas também do desenvolvimento tecnológico e do crescimento populacional. O mapa sobre a cobertura e uso da terra se tornou um grande palco para a criançada. Além das brincadeiras, elas puderam conhecer mais sobre o próprio país. Eu gostei muito do mapa ali, pisei lá em cima, ver o Brasil inteiro ali foi muito emocionante. Divertida, gostei daquele negócio do Brasil. Minha mãe, quando eu mostrar a foto que eu tirei para minha mãe vai achar muito legal. A professora explica como esse contato didático com as pesquisas do IBGE contribui para a formação das crianças. Nós temos trabalhado muito sobre o IBGE com relação à geografia brasileira. E nós temos trabalhado os conteúdos dos nossos estados, da nossa população, do crescimento. Traz uma experiência nova, porque eles começam a vivenciar tudo aquilo que foi estudado em sala. É como se estivesse mais perto da realidade que às vezes parecia distante, né? E aí, bateu aquela curiosidade para conhecer melhor as pesquisas do IBGE? Então venha ao Salão Negro do Congresso Nacional até o dia 22 de abril. O horário para a visitação começa às 9 horas da manhã todos os dias e vai até às 6 da tarde nas segundas, quintas e sextas, até às 8 horas da noite às terças e quartas e até às 5 da tarde nos sábados e domingos. A entrada é franca. A equipe de jornalismo da TV Senado acompanhou a produção dessa reportagem. Qual o futuro da água no nosso país? A TV Senado preparou uma série especial sobre esse recurso essencial à vida de cada um de nós. No primeiro episódio, você confere onde a água doce pode ser encontrada e quanto se gasta para produzir tudo o que consumimos no dia a dia. Procuramos água em outros planetas. É impossível produzir qualquer coisa sem água. E não apenas isso, sem água não há vida. O Brasil é o país com maior quantidade, cerca de 12% de toda a água doce no mundo. Claro, a distribuição é desigual e já enfrentamos a escassez, sobretudo nas grandes cidades. Mesmo assim, ainda somos muito privilegiados em comparação com outros países. Mas será que estamos tratando a água que nós temos do jeito que ela merece? Você saberia dizer o que é pegada hídrica? Nos próximos momentos, nós vamos falar sobre esse bem natural, a água, produção, consumo e desperdício. 70% da Terra estão cobertos de água. Desse total, 97% são mares e oceanos, e de água doce potável apenas 3%, assim distribuídos. 4% na umidade do ar, 7% nos rios e lagos, 18% nos lençóis subterrâneos e 71% congelados nas calotas polares. Pelos dados da ONU, o consumo da água cresceu 680% no século XX e a tendência é aumentar mais 30% até o ano 2050. A agropecuária consome 73%, a indústria 21% e o consumo doméstico 6%. A senhora sabe o que é pegada hídrica?
Pegada hídrica? Não faço ideia. Eu não tenho nem ideia, não. Teria que ver o que é que significa primeiro, né? Bom, hídrica tem a ver com água, agora pegada não sei o que seria, não. Deve ser alguma coisa relacionada ao consumo consciente de água. Pegada hídrica é o volume de água doce necessário para a produção de um determinado bem. Tudo que se produz exige água. Mas o conceito de pegada hídrica varia de acordo com vários fatores. A época, o tempo, escassez, quantidade de insumos e procedimentos que exigem água. Países, pessoas e produtos, portanto, cada qual tem sua pegada. O Brasil se encaixa no grupo dos países industrializados, com um consumo médio de 2.027 metros cúbicos por habitante por ano, acima da média mundial, que é de 1.385 metros cúbicos per capita. Agora vejamos alguns produtos. Uma xícara de café, 140 litros de água. 1 quilo de arroz, 3.400 litros. Um par de sapatos de couro, 8.000 litros. No topo da lista, 1 quilo de carne bovina, 16.000 litros. Uma calça jeans, 11.000 litros. O acesso da população à água é um assunto estratégico e, de acordo com a FAO, órgão das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, conflitos por água devem aumentar até 2050. Será que aqui no Brasil estamos sendo estratégicos o suficiente? Responsável por metade das exportações em 2017, o agronegócio e suas ramificações participam com 1/4 do nosso produto interno bruto. Já a exportação de minério de ferro atingiu um volume recorde de 374 milhões de toneladas em 2016. Agricultura e pecuária são acusadas de desperdício de água. A mineração seria responsável pela poluição e despejo incorreto, prejudicando as populações vizinhas. O desafio é uma mudança radical de foco: adotar programas de longo prazo e, em vez do lucro imediato, buscar a sustentabilidade. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Fique agora com o programa Argumento, que recebe a senadora Simone Tebet, líder do PMDB. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.